Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e nós estamos falando numa série dos evangelhos. E hoje vamos falar sobre o quarto evangelho, o evangelho de João. Então, ele é, vamos dizer assim, um evangelho diferenciado, diferente dos outros três que já são chamados sinóticos. Então, o apóstolo João, ele tem um texto, né, ele escreveu ali, um texto bem profundo, filosófico, simbólico e até espiritual, que nos convida a olhar para Jesus não apenas como um homem histórico, mas como filho de Deus eterno. Vamos explorar a sua autoria, o contexto, vamos mergulhar no seu sentimento majestoso e dos primeiros sinais que revelam a glória de Cristo. Então, vamos primeiro dar início falando sobre um momento, que era o momento do domínio do Império Romano. Então, falando principalmente do período onde nós entendemos que foi escrito esse evangelho. Então, esse é o evangelho mais tardio. Então, é bem importante nós entendermos o contexto histórico e até do tempo ao qual ele foi escrito, porque às vezes a gente interpreta por ser o último evangelho, mas foi muito tardio. Não, a realidade é alguém que foi testemunha ocular, que é o apóstolo João, e que narrou os fatos e teve muito tempo, não só para narrar os fatos, mas explorar aquilo que aconteceu com ele mesmo. Lembrando que o apóstolo João foi o único que não foi morto. Incrível, né? Ele teve vida normal, morte natural, com uma idade muito avançada. Alguns atribuem que ele tinha até mais do que 90, 100 anos. E o porquê disso? No dia em que Jesus foi crucificado, todos os outros discípulos foram embora. O único que permaneceu na sua fidelidade, pondo em risco a sua vida, foi João. E é ele, então, que vai narrar não só o evangelho, mas de proximidade, porque ele era o discípulo mais próximo do Senhor Jesus, em afeto, em afeição, como também teve tempo muito grande, prolongado, para o quê? Poder fazer uma avaliação de tudo que ele enxergou e viu e o que ele estava vivendo. Isso é muito importante. Então, nós interpretamos, e a maioria dos historiadores também, que ele foi escrito entre o ano 95 e o ano 100 depois de Cristo. Então, a grande maioria dos estudiosos, até hoje, modernos, eles concordam que o evangelho de João foi composto após a destruição de Jerusalém e do segundo templo pelos romanos em 70 depois de Cristo. E aqui eu queria deixar até alguns indícios que são muito importantes, sempre lembrando que a visão de ser um pouco mais tardia, até pelo fato de que os outros três não trazem nenhum tipo de narrativa, vamos dizer assim, que possa trazer uma concordância que tenham sido escritos depois do ano 70. Até porque alguns dos evangelistas foram até mortos antes dos anos 70, né? Ou até nesse período mesmo. Então, o primeiro indício é que Jesus menciona, destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Então, a igreja, no momento, ela precisava entender que a presença de Deus não estava mais vinculada ao templo, como um edifício. Então, é interessante essa visão, porque vai haver agora uma ruptura. Então, nós vamos perceber que não é mais o templo, ele já não existe, e ele já ali mostrando que houve essa conscientização. Um segundo indício muito importante foram as exclusões nas sinagogas, pois o Evangelho de João menciona 3 vezes que os seguidores de Jesus eram expulsos das sinagogas, demonstrando uma tensão extrema entre a igreja nascente e o judaísmo rabínico, e aponta para um contexto do fim do século I e não para a época de Jesus. Então esse antagonismo ele é mais, vamos dizer assim, exacerbado na ótica de João. E o terceiro indício de que foi escrito numa época mais tardia é a ausência dos saduceus, que era a elite do templo. E o foco da expulsão colocado sobre os judeus,
de uma forma mais genérica. Então não se fala os saduceus, os fariseus, eles já colocam de forma muito genérica, falam sim dos fariseus, mas dos saduceus eles não trazem qualquer menção. Estranho no evangelho todo, né? Refletindo uma época em que a estrutura sacerdotal de Jerusalém, ela já não existia. E é um período que a gente percebe que tem que ser colocado, vamos dizer assim, em primeiro lugar, uma comunhão, tem a comunhão da sinagoga e tem a comunhão da igreja. Então a gente percebe esses dois lados de uma forma meio antagônica, mas ao mesmo tempo mostrando que o templo ele já não é mais presente. E também um quarto indício é o uso da expressão os judeus, que é usada frequentemente como a oposição a Jesus, o que se gera um contexto de um distanciamento entre a comunidade cristã, composta em grande parte por judeus, helenistas, né, no caso, que eram os gregos, vamos dizer, e a liderança judaica da época. Uma separação esta que vai se consolidando de uma forma muito maior depois dos anos 70. Então isso é bem claro nessa narrativa dessa oposição que existe. E o que tem disso é que os pais apostólicos da igreja, né, disseram que o evangelho de João veio por último. Então, logo vamos dizer assim, no finalzinho do primeiro século e já no início do segundo século, existem escritores, tem a Didaquê, vários outros, que mostram que o evangelho de João ele veio a ser escrito por último. Então, um exemplo muito claro também foi o de Clemente de Roma, que testificou que o evangelho de João foi escrito depois dos outros evangelhos. Irineu, que era o antigo bispo de Lundunio, também afirmou essa visão e ainda outros pais da igreja, já mais à frente, como Orígenes, Eusébio, Jerônimo, eles repetiram essa afirmação, dizendo, olha, ele foi escrito depois dos outros 3 evangelhos. Então só cabia mesmo o entendimento disso. Agora, em sexto lugar, existe vamos dizer assim, um grupo, uma nota contrária, que é uma visão de uma minoria dos estudiosos conservadores que argumentam sobre uma data anterior à destruição do templo, focando no uso do tempo presente em João, onde diz que há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque. Então, coloca algo como que atual, dando a impressão que o tanque ainda existia. No entanto, o consenso acadêmico predominante sustenta que a teologia de João é altamente desenvolvida, ela reflete uma comunidade pós-guerra judaica. Então é importante a gente ter essas outras óticas, e essa última ótica ela não é muito, vamos dizer assim, recebida. E também é o período do imperador Domitiniano, que é um período de muita perseguição, é de 81 a 96 depois de Cristo. E o imperador, ele faz uma intensa perseguição aos cristãos. Então já havia uma perseguição aos judeus e agora ela se acentua na vida dos cristãos. Então é importante a gente ter essa ótica, né, do tempo em que foi escrito. E ele foi escrito, como falamos, depois dos evangelhos sinóticos, e não baseados nas suas informações. Então, Mateus, Marcos e Lucas, é bem diferente a maneira que é explorado. Existem alguns fatos que aconteceram, que foram até narrados, mas o sentido, o sentimento, a ótica, ela é muito diferente. Então, não é só uma biografia, mas um testemunho teológico para gerar fé. Ela é baseada numa passagem muito importante, em João capítulo 20, versículo 31, que diz assim: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós vemos aí essa ótica mostrando o Filho de Deus de forma muito, muito, assim, vamos dizer assim, notória. E também um outro lado também, para que a gente possa entender a autoria que procede do evangelista João, que nada mais era do que um dos apóstolos mais importantes, lembrando, eram 3. Então, era Pedro, Tiago e João. Então, a autoria, né, é colocada
como sendo o apóstolo João, até por uma série de fatores que nós vamos aqui demonstrar. Vamos ver João capítulo 19, versículo 35, que diz assim: aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então fica aí de uma forma muito subentendida que é algo de alguém que esteve presente, uma testemunha ocular. E deixando claro sobre o discípulo a quem Jesus amava, então algumas outras coisas que demonstram a autoria. Então, João, que era inclusive filho de Zebedeu, irmão de Tiago, então a gente percebe detalhes que são colocados nesse evangelho, colocando uma autoria de quem participou, estava envolvido não na cena, mas era participante e, obviamente, um dos participantes principais, é um dos 3 mais importantes discípulos do Senhor Jesus. E foi escrito esse evangelho na velhice, possivelmente em Éfeso. Então reflete décadas de reflexão teológica e também de experiência espiritual. Lembrando que é ele que vai o quê? Escrever a respeito do Apocalipse. É ele que vai trazer a visão das regiões celestiais. Então, nós percebemos a importância e que esse evangelho ele foi baseado num desenvolvimento muito prolongado, vida verdadeira no altar e na presença do Senhor, e em momentos difíceis, porque houve momentos que João esteve ali banido, ele esteve ali na ilha de Patmos, então percebemos que tem toda uma experiência espiritual muito profunda. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, e vamos dar continuidade ao Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus.